Olá, o nosso Quintas com Quintais de hoje recebe o diretor de carnaval, Sérgio Lemos, do Piratão de Macapá. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Mauro? Prazer recebê-lo aqui em meu nome e, evidente, em nome da TV Alert, da toda a direção da casa. Você que vem de uma trajetória da cultura lá em Macapá. Então, eu espero que você possa trazer aqui para o nosso público, né? Porque o objetivo do programa é esse, é levar o público que não está tão inserido nessa... O pessoal gosta de falar da bolha, né, de carnaval, né? Como que o carnaval, ele ultrapassa os limites, né? Ultrapassa as fronteiras, né? E eu confesso que recentemente conheci o Carnaval de Macapá. E você, um homem ligado à cultura, né? Está aqui hoje para explicar para a gente, contar um pouco sobre essa escola chamada Piratão de Macapá. Então, o Carnaval do Amapá, o Carnaval de Macapá, ele é uma herança da década de 40, década de 50, por conta da formação política do antigo território do Amapá, né? Criado em 43 pelo governo Getúlio Vargas. E aí teve uma migração, né, de servidores públicos, militares, muitos oriundos aqui do estado do Rio de Janeiro, que levaram então o carnaval, a paixão pelos clubes de futebol do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma curiosidade muito grande. Exatamente. E alguns clubes optaram também pelas cores dos clubes do estado do Rio de Janeiro, assim como algumas escolas de samba também optaram pelas cores de algumas das escolas de samba tradicionais do Rio de Janeiro, né? Então surge nesse universo político, mas que também construiu uma relação cultural com o estado do Rio de Janeiro e acabou então a gente estabelecendo um grande... Nós temos um carnaval bem interessante, Mauro. Sim. A gente já teve a oportunidade de ser caracterizado como o terceiro ou quarto melhor carnaval de desfile de escolas de samba do Brasil, né? Para o nosso público entender, Macapá hoje tem um sambódromo, as escolas elas trabalham em barracões confortáveis, seguros, né? A nível de barracões do Rio de Janeiro. Então, aí que eu falo que a magia do carnaval, né? E como esse país é tão vasto, né? Tão plural, e muita gente não conhecia, né? Você veja, eu milito no carnaval há 40 anos, né? E recebi um convite da sua direção, da sua diretoria, e me surpreendi muito com o que é visto lá. E outros profissionais também do Rio de Janeiro estão migrando lá para Macapá para poder fazer um trabalho bacana. Com certeza. A gente tem uma relação, depois dos anos 40 e 50, com o crescimento do desfile das escolas de samba, a gente conseguiu também recuperar e ampliar essa relação com o Carnaval do Rio de Janeiro, em nível de ter grandes compositores fazendo sambas para as escolas de samba do Amapá, como o Ivo Meirelles, como o Preto Joia, né? Então a gente conseguiu também ter isso aí. E nos anos 90, quando houve a inauguração do Sambódromo, que é uma estrutura muito boa, muito interessante, na verdade é uma escola de artes populares sambódromo, né? Que dá nome, recebe o nome de um artista plástico que estudou aqui na Escola Nacional de Belas Artes e que voltou para Amapá, que é o R. Peixe, né? Que é o fundador da escola de samba, né? Que eu também sou apaixonado, que eu vivo, que é o Piratão. E esse sambódromo, com capacidade de 20 mil pessoas, né? Ele foi inaugurado pelo Dominguinhos do Estácio, pela Dona Zica e pelo Neguinho da Beija-Flor, isso nos anos 97. Né? Então essa relação Macapá-Rio Ela é intensa, é antiga, né? E daí saiu fruto de um campeonato da Beija-Flor. A Beija-Flor ela se sagrou campeã em 2008 com uma homenagem aos 250 anos de Macapá. Né, um desfile fantástico, né, que fez... Essa iniciativa foi de lá para cá? Exatamente. Na verdade, essa iniciativa partiu, né, eu já vinha acompanhando o carnaval, estudando o carnaval, né, milito dentro da cultura há muitos anos. Na época eu era o secretário de cultura da capital
E ainda em 2006 a gente fez uma continha e a gente percebeu que o desfile das escolas de samba de 2008 culminaria com a data de 250 anos do aniversário de Macapá. E nós iniciamos ainda um contato com Alexandre Lozada e depois com o Neguinho, da Beija-Flor, e a gente conseguiu então fazer essa conexão e realizar esse projeto, né? Esse projeto previa também uma interação com outros segmentos da gestão pública, como turismo, como relações comerciais, né, como troca de experiências em outros setores da cultura. A gente conseguiu semear isso, mas não conseguiu dar prosseguimento. E agora o governo do estado do Amapá, numa parceria com a Escola de Samba, com a Mangueira. Com a Mangueira, né? Está falando do mestre Sacaca. Faz uma homenagem a um bastião da cultura, né, um guardião das informações, das crendices populares, que é o mestre Sacaca, que acho que deve ser um desfile, um enredo muito bonito de se ver e coloca a Mangueira em condições aí de apresentar um espetáculo. Agora, é um evento, digamos assim, tão importante para Macapá que vocês até anteciparam o carnaval para que vocês... Exatamente. O desfile das escolas de samba do Amapá acontece exatamente nos mesmos dias das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Sem prejuízo de público. A gente consegue mobilizar um público para que seja um grande espetáculo, com 10 escolas de samba, né? Já chegamos nos anos 2000, a minha escola, por exemplo, nós já desfilamos com 23 alas, né? Com alas de 90 a 100 brincantes, com 6 alegorias, né? Aí a gente teve uma certa diminuição no tamanho das escolas em 2014, 15, depois ficamos alguns anos sem ter desfile, mas de 23 para cá a gente retomou esse crescimento. E aí, com base nisso, as escolas de samba se reuniram, né, e sugeriram que antecipássemos uma semana o desfile das escolas de samba no Amapá. Isso é maravilhoso, né? Você mexer toda uma estrutura em função de uma homenagem, né? Uma justa homenagem. Com certeza. E também, Mauro, acaba sendo interessante porque você também consegue aumentar a conexão, a relação de profissionais das escolas de samba do Rio com as escolas de samba do Amapá, né? A gente consegue, então, melhorar, né, qualificar um pouco ainda mais o nosso carnaval. Guardando as devidas proporções, é o que acontece hoje no eixo Rio-São Paulo com Parintins. Exatamente. Né? Trazendo os profissionais, absorvendo a cultura, absorvendo as técnicas, né? Que eu acho que aí houve uma troca, né? Eles pegaram muita coisa de Rio-São Paulo, mas também Rio-São Paulo pegou muita coisa de Parintins. A gente tem, assim, a gente já recebe um bom número de profissionais de Parintins, né, no nosso carnaval. E alguns deles já estão começando a se radicar mesmo no Amapá, né? Acaba o festival de Parintins no mês de junho, julho, agosto eles já estão indo para Macapá, né, já para se envolver no projeto de carnaval para o ano seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essa relação, repito, né, Carnaval de Macapá com o Carnaval do Rio, porque o Carnaval do Rio acho que é uma referência, né, para todos os outros estados, né, para o mundo talvez, né? Talvez não, com certeza, né? Agora, isso, você acha que altera um pouco a identidade do Carnaval de Macapá? Ou você só está aperfeiçoando uma identidade que já está existente? Não, eu acho que não altera não. Mauro, a gente consegue ter alguns itens de desfile, né, que tem muito a nossa característica, né, que a gente consegue colocar alguns instrumentos da nossa musicalidade, a gente consegue ter um samba com um pouquinho mais de identidade nossa, né, as nossas composições, pouco a gente rebusca com algumas informações que não estejam dentro do nosso linguajar, dentro do nosso vocabulário. A gente tem dentro da Liga das Escolas de Samba, um regulamento prevê prioritariamente temas de enredo que façam a devida e justa homenagem à cultura do Amapá ou à cultura nacional. Isso. Então a gente busca sempre essas adequações para as nossas realidades, né? E a gente tem um outro fator, né? A gente tem um fator geográfico, natural, que ele é uma bênção, mas ele, de alguma forma, ele é um obstáculo, que é o Rio Amazonas,
né? Então, existe o custo Rio Amazonas, né? Então, a gente não consegue importar todo esse know-how, toda essa tecnologia, porque oneraria muito os nossos desfiles, a nossa produção de carnaval. Mas a gente consegue, sim, vir ao Rio de Janeiro, levar alguns profissionais, e entre eles você, né, que para a gente tem sido uma grata e enorme satisfação de você estar com a gente, Eu que agradeço. uma surpresa, não do ponto de vista de não conhecer o seu trabalho, mas uma surpresa de a gente conseguir ter uma identidade tão rápida e você se afeiçoar e se identificar com o nosso projeto, com a nossa escola de samba. Então, a gente consegue ter essa relação com profissionais aqui do Rio e até de São Paulo também, sem que a gente perca a nossa identidade. Às vezes, eu acho que a gente até exagera, né, na tentativa de manter a nossa identidade, talvez a gente até engesse, né, a produção intelectual do carnavalesco. Não, mas isso aqui não vai... Isso aqui para a gente, não, às vezes, não serve, não cola. Né? A nossa cara é mais isso aqui, é mais desse jeito. Então, a gente sempre busca... né, fazer um ajuste natural, né? Isso, exatamente, E exatamente. você tem uma direção cultural forte. Sim, eu procuro também acompanhar, ser efetivo, diligente nas necessidades, procuro estudar, procuro compreender, né, para poder também ajudar, enquanto, no caso carnavalesco, não está em Macapá, eu possa também, né, ser os olhos e os ouvidos e a fala do carnavalesco no sentido de dar direção para a minha escola. Ô Sérgio, como é que você é conhecido em Macapá? Eu sou conhecido como Teco. Teco. Teco Lemos. Eu ainda não peguei ainda A familiaridade vai lhe dar essa liberdade. E como é que está a estrutura? Vocês estão retornando agora, né? Houve a eleição. Houve eleição. E vocês retornam. Então, como é que é a estrutura hoje do Piratã? A estrutura da escola é assim, nós somos uma escola criada nos anos 60, mas que tem o seu registro civil nos anos 70, em 73. Entretanto, dos 54 desfiles de escolas de samba que poderiam ter nesses anos, aconteceram apenas 44. Desses 44 desfiles, o Piratas da Batucada ganhou 20 carnavais. Olha. Nós temos um pentacampeonato. Quando a gente começou a vencer, a gente passou muitos anos sem vencer carnaval. Vencemos o primeiro em 87 e aí nós engatamos 5 carnavais seguidos. Depois fizemos mais um bi, depois mais um bi, depois mais um bi, campeonato, depois mais um tri. E a gente era tricampeão, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. 19 não houve desfile. Aí 20 nós vencemos, 22 não houve, 21, 22 não houve. 23 nós vencemos novamente, 24 nós vencemos novamente. E não conseguimos vencer, não tivemos êxito em 25. Mas assim, o Sambódromo tem 28 anos de existência, faz 30 anos em 2027, e nós já ganhamos, desses 28 anos, não aconteceram 10 desfiles, e nós ganhamos 13 campeonatos. É a super campeã de Macapá. A gente tem esmerado muito nisso, né? Nessa determinação de fazer carnaval, em desfilar. E hoje a escola é presidida pelo Emmanuel Oliveira, né, que é um psicólogo, administrador, que também é da cultura. Ele estava comigo nesse projeto com a Beija-Flor, na época eu era o secretário de cultura, e ele era o chefe de gabinete do prefeito João Henrique na época, né? E a gente construiu essa parceria aqui no Rio de Janeiro. Mas assim, eu tenho autonomia, né, e junto com você, para fazer toda a direção artística, né, toda submetida à sua concepção, né, mas o braço operacional, ele é meu dentro do Estado. Toda a concepção filosófica, estética, é do Mauro Quintais, né, e a parte operacional, o braço executivo, sou eu que faço isso dentro da cidade. Essa parceria. A gente vai voltar a falar nisso já já.
Vamos fazendo um rápido intervalo, eu retorno já conversando com o Teco aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o diretor de carnaval do Piratão de Macapá, Teco Lemos. Teco, fala um pouco dessa coisa da formação de oficinas. Parece que você tem um projeto, você teve um olhar diferenciado para essas oficinas especializadas, diretamente ligado ao carnaval. Exatamente. Ainda quando a gente tratou do projeto da Beija-Flor em 2008, um dos legados seria a formação, né, de mão de obra, qualificação, e a gente levar know-how, tecnologia dos profissionais das escolas de samba do Rio para Macapá. Assim, eu recordo assim, de um dos itens mais interessantes que até hoje, mestre Paulinho foi ser oficineiro, losada. Eu me recordo que eles levaram uma costureira da Portela e lá ela deixou os moldes dos folhos das baianas, né? Até então, os folhos das baianas eram retos, sem caimento, sem aquele balanço. E ela deixou os moldes para fazer uma saia de baiana com outra estrutura, outra formação. Exatamente. Então, isso requalificou, né, muito, além de outros itens, né, mas isso eu tenho muito na lembrança. E a gente iniciou naquele período esse processo de formação, e a gente depois denominou fazendo carnaval no meio do mundo, né? Como a gente está no meio do mundo, na linha do Equador, na linha imaginária do Equador, latitude zero, onde a gente tem um memorial, um obelisco que faz alusão ao meio do mundo. Então a gente denominou o nosso projeto de Fazendo Carnaval no Meio do Mundo. E o sambódromo, ele fica efetivamente na linha imaginária do meio do mundo, né? A gente tem um complexo turístico, que é o Estádio Zerão, que tem a sua linha que divide o gramado de um lado, o norte, hemisfério norte, do outro lado, o hemisfério sul, o sambódromo, a cidade do samba e o monumento do Marco Zero, que faz o registro... Todo esse conjunto. Exatamente, isso tudo é um conjunto de equipamentos turísticos, né? E aí a gente tem efetivado um pouco mais desse projeto. A gente acha que no ano que vem a gente já habilitou ele na Lei Rouanet, então em busca aí de parcerias de captação, para que a gente consiga levar outros profissionais, lógico, né? Mas aí você já está falando envolvendo todas as escolas. Não, o projeto inicial é do Piratas da Batucada, né? Mas as vagas são abertas para todas as outras escolas. Ele acaba beneficiando todo um conjunto de artistas e de Na época que a gente levou a Beija-Flor, as oficinas eram abertas para todas as escolas. A Gislane, o Paulinho, o nosso mestre Laíla fez formação, o Claudinho, a Selmini, então foi um momento bem interessante. E a Mangueira agora está com a perspectiva de repetir esse mesmo modelo de oficinas. Interessante isso. Eu vou abrir aqui passear com o Sérgio Lemos por Macapá, né? Que seja um percurso pequeno. Ele sai da quadra para me levar até o hotel, ou sai do ensaio para me levar até o hotel. E o que é mais gostoso é que o Sérgio, conforme ele vai se deslocando pela cidade, ele vai pontuando os lugares, vai contando das histórias. Ali aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Então, estar com ele, né, é gratificante porque você conhece a história da cidade toda passeando, conversando, né? Então, é muito interessante essa característica que ele tem, né? E ali você vê uma pessoa realmente apaixonada pela história de onde se vive e um profundo conhecimento, né? Eu estou muito feliz de poder estar participando desse projeto 2026. Falando em 26, vamos falar um pouco do enredo rapidamente aqui do Piratão para 2026. Vamos lá. É um enredo que, quando foi sugerido pelo presidente da escola, né, falar do brega é falar também um pouco ou muito de todos os amapaenses, né?
é inevitável um amapaense, um amazônida, um paraense, um amazonense, um acreano não gostar de brega. O brega, o O ritmo. brega é o ritmo que embala aí gerações e gerações, né? Oriundo ali do Caribe, há teses, inclusive, que ele possa ser um filho do rock, né? Por conta de algumas linhas musicais. Mas o brega, ele transcendeu as gafieiras, né? Os garimpos e passou, então, a ser cultuado nas boates, né? Nos anos 70, nos anos 80, então ele deixou de ser marginalizado. Passou, então, a ser uma música romântica, né? Passou a ser música de casal, música de família. E aí ele sofreu várias alterações, o calypso, o technomelody, o brega funk, o samba brega. E hoje tem um movimento muito intenso, né? Inclusive defendido pela Gabi Amarantos, que é o rock doido, que é uma mutação do brega, né? Envolto de tecnologia, de sons, de DJs, de aparelhagem, de luz, de efeitos visuais, né? de muita animação, né? Deixou de ser só a música romântica, mas passou também a ser uma música de agito. O que abraça a juventude. E que abraça a juventude, principalmente a juventude das periferias, que não eram atendidas, que não eram vistas como capazes de gerar, de produzir atividade cultural. Hoje são elas que dão o tom. Nas capitais da Amazônia, é essa turma do Technomelody que dá hoje a linha, né, com shows de 200, 250 mil pessoas em torno das aparelhagens, chamadas de picapes alucinantes, né, cheia de luz, né, muito efeito. Eu tive a oportunidade de participar de um, é impressionante. A nível, vamos comparar assim, é um Rock em Rio, né, que é lotação absurda, as aparelhagens belíssimas, luz, efeitos. É muito. Se você quiser conhecer um pouco mais do Brasil, dá uma pesquisada nas aparelhagens do brega, né, do tecnobrega, bem interessante. O enredo está ficando bem bonito, hein? Vai ficar bem interessante. Confio nisso. Vamos ver umas fotos aqui para a gente conversar um pouco sobre a sua trajetória. Olha, já abrimos logo com o sentimento. Essa né? é a minha mãe. Minha mãe Carmita, ela é falecida há pouco tempo, uns 6 anos, mas era alguém assim que não era do carnaval, mas sempre nos apoiou a cultivar as mesmas paixões que meu pai tinha, que era pelo futebol e pelo carnaval. O Piratas da Batucada foi fundado, entre eles, pelo meu pai. Então, essa herança acabou nos pertencendo. E a minha mãe, apesar de não ter todo o envolvimento com a atividade cultural, mas ela sempre nos apoiou a estar no meio de onde nosso pai gostava de estar. Essa daí no meio é a Ana Clara, minha filha, que também é destaque da escola, né? E a Regi, né? A minha esposa, meu amor. Sempre junto? Sempre junto, no meio da confusão, no meio do ateliê, no meio do barracão. A Ana Clara também. A Ana Clara, quando ainda tinha 2, 3 anos, 4 anos de idade, quando dava o horário que ela tinha que ir embora para casa, não tinha como chegar em casa, a gente acomodava ela em cima de alguns tecidos por baixo das mesas e ela dormia ali, depois até a hora de eu levá-la para casa. Então, é a família toda no meio do Piratão, no meio da produção do carnaval, né? De passar madrugada, de às vezes transformar a sala, o pátio da minha casa em pedaço de ateliê, né? Todo mundo aí muito envolvido. Acho que um dos sentimentos que ficou muito claro para mim quando eu estive lá é essa coisa do familiar, né? Da estrutura familiar que a própria escola tem, né? Do abraço que a escola tem, né? As pessoas são apaixonadas não que as outras não sejam apaixonadas, mas ali eu sinto um diferencial, né? O carinho e o amor que as pessoas têm pelo Piratão. Né? Assim, a gente percebe que as pessoas que vão ao Piratão, elas sempre vão em bloco de famílias. É muito difícil uma pessoa ir sozinha, né? Ir só um homem, ou só uma mulher, ou só um... Isso começa lá com o Miro, né? Sempre chegam com famílias, né?
Aí já é o sou Teco eu numa fazendo. posição de liderança de comando, né? A gente participou aí de uma das reuniões, né? E a gente teve a oportunidade de apresentar o planejamento da escola, né? O orçamento, uma pequena demonstração de como a gente pretende se organizar para o desfile e também um calendário de ações até dezembro. E aí o fotógrafo me apanhou aí. Ô Sérgio, você concorda que essa transparência, né, os objetivos da escola, vocês têm sempre essa preocupação de passar, não só para a escola, mas para todos que estão ao entorno, né? Quais são os objetivos, quais são as intenções, né? Então, essa transparência, né, isso é fundamental para a credibilidade de uma direção, né? E assim, você acaba envolvendo as pessoas, né? Porque as pessoas se sentem também, peraí, eu posso contribuir, eu posso falar, eu posso opinar, posso construir. E aí as pessoas vão chegando cada vez mais, e aí você consegue compartilhar responsabilidades. A gente pode resumir isso como democracia, né? É, é, Mas é. tem que também ter Tem, um... porque na verdade não tem como ser absoluta, né? Por conta da capacidade e dos riscos de decisões, Uhum. né? E de algumas também decisões estratégicas, né? Que não podem todas estarem expostas e nem tudo pode ser construído coletivamente por conta de algumas nuances estéticas, né? Por conta de algumas estratégias também de desfile, né? E algumas coisas precisam ser guardadas a sete As sete chaves, chaves, né? né? Outras coisas precisam ter construção coletiva, né? Mas a execução tem que ser coletiva, né? A execução Acho que aí coletiva, a palavra certa seria o equilíbrio, né? exatamente, né? Cabe a vocês, na posição de direção, É isso, criar esse equilíbrio, né? exatamente. Aí já é você numa Isso aí foi posição... na nossa vitória de 2024, né? E aí a gente já estava... E o enredo falava um pouco também de Netuno, a gente mandou fazer uma camisa de conchas, né? E a minha filha me deu aí essas pérolas que estavam no desfile dela, e aí a gente aproveitou para extravasar, para aproveitar para curtir, para festejar mais uma vitória da nossa escola. Então, aí foi num carnaval que eu fui fantasiado de gari. Nessa época eu era secretário de gabinete do prefeito da capital. E aí a gente fez uma festa fantasia, e aí eu fui com uma fantasia de gari, porque eu também acabava coordenando em alguns momentos do carnaval, era a responsabilidade do gabinete do prefeito coordenar todas as ações da prefeitura, transporte, saúde, iluminação, limpeza, ordenamento urbano, e eu era o coordenador geral dos desfiles da execução por parte da prefeitura do carnaval. Como fui da tocha olímpica, como fui da quadra junina, de Réveillon. Então, aí nesse dia eu fui de gari para essa Eu festa. fiz um carnaval pela Porra da Pedra que eu fechava o desfile com os loucos varridos. E era justamente uma ala de gari, que naquela época a Sônia Braga estava com um movimento no Rio de Janeiro dos loucos varridos, uma questão mais social. E aí eu fecho também, me lembrei dessa roupa de gari. Esse aí é um movimento que chama Banzeiro Brilho de Fogo, do Brilho de Fogo. Brilho de Fogo é um beija-flor, um beija-flor que tem uma furta cor, né? Ele tem furta cor, mas que ele só acontece numa região lá das montanhas do Tumucumaque, na região da Serra do Navio, no início das montanhas do Tumucumaque. E é esse beija-flor que ele é um dos fatores de composição do enredo da Beija-Flor de 2008. Sim. A Beija-Flor utilizou ele como símbolo da escola e também símbolo do desfile, né? E vai nessa tonalidade. E aí o prefeito da época, inspirado no ritmo do Mar Abaixo, ele criou um movimento que eram vários marabacheiros desfilando pelas ruas de Macapá, cantando os ladrões de Mar Abaixo. Ladrão de Mar Abaixo são os versos que compõem as músicas do Mar Abaixo. O Mar Abaixo é uma herança, né, de resistência dos nossos negros que se negaram e que se rebelaram contra a escravidão, né, e que resistiram com as suas manifestações culturais. E aí o Mar Abaixo tem as mulheres dançadeiras, os homens, mas tem mulheres também que tocam, que cantam.
E aí, nesse dia, eu saí lá do trabalho e fui virar Participar. um tocador de caixa de Marabás. Caixa de Marabás. Aí Aí, já é o tradicional, né? isso aí é a nossa Copacabana, né? Aí a orla do Rio Amazonas, né, o maior rio do mundo, Macapá é banhado, é a única capital banhada efetivamente pelo Rio Amazonas e cortada pela linha do Marco Zero. Então a gente diz que a gente tem um endereço muito especial. A gente tem a esquina do Rio Amazonas, do Rio Mais Belo, com a linha do A Equador. linha do Equador. Então aí é um arrastão do Piratão, né? Uma levada do Piratas da Batucada na orla do Rio Amazonas, Que né? acontece na época. Acontece a partir do mês de novembro, a gente vai até próximo ao Carnaval fazendo isso aos domingos. Esse ano eu tô lá. Esse ano você vai estar lá e esse ano a gente vai transformar essa levada já nos ensaios técnicos. Aí é o nosso mestre Tiago Diogo, que foi mestre de bateria da Grande Rio, mestre de bateria da Porto da Pedra e da União da Ilha do Governador. Ele vai estar aqui também, já E está na vai lista. estar aqui a Regi, né, que também é de tomando a cervejinha dela, com muita alegria, com uma beleza que lhe é peculiar. E a gente estava também numa levada na orla. Você é um homem apaixonado, né? Não perde uma oportunidade de fazer um galanteio. Então, aí é o mestre-sala da Mangueira, a Cíntia Porta-Bandeira e o Emmanuel, que é o presidente Piratas da Batucada, que é um amigo há muitos anos, né? Nós somos amigos há mais de 30 anos, somos da mesma geração, da política, da cultura. Ele é um músico também, é um compositor e é um apaixonado pelo Piratão. Ele vem desde a ala das crianças no Piratas da Batucada. Olha só. Passou por algumas etapas, foi pela torcida, foi pela bateria, e agora assumiu a presidência agora em abril, né, para um mandato de 2 anos. Tem se dedicado bastante, está se virando, né, para fazer jus a toda a tradição de Piratas da Batucada. Ele de o novo, Emmanuel, né? Presidente do Piratas da Batucada. E aí isso foi uma das reuniões, né, com uma parte da diretoria da escola. Também já num processo, Mauro, de renovação, né? A gente está aí construindo com a turma uma renovação na formação e na constituição da diretoria, sem perder a turma que está mais tempo, né? A turma que tem um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de conhecimento, mas a gente precisa renovar, né? Renovar, energizar, né? Criar novos quadros, reformular, trazer novas ideias, mas sempre com respeito a quem nos foi e quem nos é muito importante na nossa história. Vai Essa foi uma mantendo os reunião. mais tradicionais e trazendo a renovação. Exatamente. Isso foi na reunião de sua apresentação. Você concorda uma comigo parte. que é uma função difícil? Você chegar e dizer, olha, a partir de hoje você muda de status e vai entrar o mais novo. Eu sempre vejo isso como uma coisa um pouco complicada, né? É complicado. O que a gente tem tentado fazer? A gente tem coordenação de segmentos, né? Comissão de frente, mestre e porta-bandeira. A gente tem feito com que as equipes possam estar mescladas, né? Com a turma mais experiente, com a molecada que está chegando agora para querer ajudar. E aí a O gente importante é construi entender que o novo sempre vem, né? E ficar a chegada dos jovens, né? Eu vejo muito isso no Carnaval do Rio de Janeiro. Traz um frescor, uma oxigenação. Enfim, eu acho que é necessário. Mas essa reunião me surpreendeu, porque assim, era uma reunião que a gente estava tentando chamar só um número reduzido de pessoas para dar mais uma questão de concepção, e aí foi evolumando, e foi uma reunião bem legal, porque houve uma disposição muito grande, né? E já com compromissos firmados daí, já com coisas, com atividades já andando e funcionando para o Carnaval de 26. Aí nós temos o mestre-sala, temos a rainha de bateria, temos vice-presidente, o nosso carnavalesco, tem vários segmentos aí. Aí a logo desse ano, essa é a logo, né? É uma logo moderna, né? Como hoje é o brega,
O brega hoje ele tem nas suas letras e na sua melodia a herança, né, o tradicional, mas com uma roupagem moderna, com uma apresentação moderna e com um público moderno, né, e levando essa música para as periferias, né. Isso tem sido, inclusive, fator de desenvolvimento nessas comunidades, né, porque eram comunidades que tinham pouca atividade ou não tinham nenhuma atividade, ou acabavam ficando ociosas ou querendo alguma produção cultural. E hoje esse movimento que é o Tecnomelody, Tecnobrega, ele produz artefatos, produz material, produz visual, produz A tecnologia, moda vai estar toda envolvida. produz moda, consome, né? E o mercado precisa disso também, né? E essas comunidades também precisam e merecem, né? Eu acho que o enredo foi muito bem escolhido por essa questão da unanimidade, né? Eu acho que foi aquilo que eu falei uma vez, né? A cada caixa de som que tocar um brega, pelo menos para 26 as pessoas vão remeter ao Vão Piratão. remeter, vão, com Então, certeza. cada caixa de som de Macapá vai ser uma divulgadora do projeto. Certeza. Aí a minha família, né, Mais uma vez, nos 15 foi, anos, foi na formatura do ensino médio da Ana Clara. formatura da Ana Clara. Formatura. Hoje ela já está na faculdade, faz arquitetura, vai até nos ajudar. É verdade. Vai nos ajudar nos próximos carnavais, né, Mauro? Sérgio, em meu nome, evidente, em nome da direção da TV Alerj, quero dizer que foi um prazer muito grande recebê-lo aqui, porque o programa, repito, tem esse objetivo de trazer as novidades, trazer o diferencial, né? E você, como representante hoje do Carnaval de Macapá, né, nos trouxe informações importantíssimas e eu espero que isso possa aguçar o espectador e conhecer mais um pouco do Brasil, conhecer um pouco mais de Macapá e entender que em Macapá existe um belíssimo carnaval e que a tendência é que ele vai crescer mais, mais e mais. E eu estou muito honrado de poder participar desse mega projeto, que vai ser o Carnaval 26, dentro dessa cidade que tem esse olhar tão bonito para essa atividade folclórica tão importante que é o Carnaval. Mas aqui no Quintas com Quintais, a gente sempre fecha o nosso bate-papo com aquela pergunta clássica. O que o Sérgio Lemos de hoje, diretor de Carnaval, homem da política, homem da cultura, diria lá atrás para o menino Sérgio, do lado da mamãe e do Miro? Que eu teria que ter começado mais cedo a fazer carnaval e ter vindo mais cedo ao Rio de Janeiro e influenciado mais vezes os políticos com que eu trabalhei na gestão pública a investir cada vez mais na cultura e no carnaval. Esse seria o conselho. Esse seria isso que eu falaria. Sérgio, muito obrigado. Esse foi o nosso Quintas com Quintais e se você quiser rever esse programa, acesse as nossas redes sociais. Até semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do povo.